Você deve ter visto essas imagens nos últimos dias nas redes sociais do Peleja. Os cantos dos torcedores protestando contra a coroa britânica depois da morte da rainha Elizabeth II revela muito sobre a história e a cultura de determinadas regiões. O Radar Peleja de hoje te explica por que essas torcidas ficaram felizes com a morte da rainha. Com a confirmação da morte da Elizabeth II no dia 8 de setembro de 2022, era esperado que o mundo do futebol reagisse, seja com homenagens ou com protestos. Quase uma semana depois do anúncio, os rivais Celtic e Rangers protagonizaram cenas que explicam os diferentes sentimentos de algumas comunidades em relação à coroa. Inclusive, essa rivalidade centenária da Escócia, que tem ligação com tensões políticas, étnicas e religiosas, já foi mostrada em alguns vídeos aqui no Peleja. O Rangers, clube ligado aos protestantes e unionistas, aqueles que apoiam a unificação da Escócia com o Reino Unido, mostraram a sua lealdade e respeito à rainha no jogo contra o Napoli pela Liga dos Campeões. Antes do começo da partida, a torcida fez um mosaico em homenagem a ela e, depois de respeitar um minuto de silêncio, cantou o hino britânico God Save the Queen, mesmo sem a permissão da UEFA. Já o Celtic, clube ligado ao catolicismo e ao republicanismo irlandês, sempre foi politicamente contrário à monarquia britânica e surgiu dentro de uma igreja com o objetivo de ajudar a combater a pobreza das comunidades irlandesas na Escócia. Para entender melhor essa treta, é preciso voltar um pouco no tempo. Boa parte da migração irlandesa para a Escócia foi forçada por uma catástrofe humana conhecida como a Grande Fome, que aconteceu na Irlanda entre 1845 e 1849. Esse período de miséria foi causado por uma praga que afetou as plantações de batata do país, que era o principal alimento da população. E para muita gente, essa crise se tornou ainda pior pelo modelo colonial britânico e pela negligência dos ingleses para tentar resolver o problema. Por isso, para muitos irlandeses, o Império Britânico começou a ter uma imagem negativa e a migração forçada intensificou os conflitos políticos e religiosos na região. Esse contexto histórico ajuda a entender porque algumas horas antes da homenagem feita pelo rival, os ultras do Celtic ergueram faixas de protesto contra a rainha no jogo contra o Shakhtar Donetsk, também pela Champions. Uma das faixas dizia "Foda-se a coroa" e a outra dizia "Sinto muito pela sua perda, Michael Fagan", ironizando o caso do pintor que driblou seguranças e conseguiu invadir o palácio de Buckingham e entrar no quarto da rainha em 1982. 4 dias depois do jogo contra o Shakhtar, o Celtic enfrentou o St Mirren fora de casa pelo campeonato escocês e os protestos continuaram. Sabendo que a torcida celta não respeitaria o minuto de silêncio em homenagem à rainha, o protocolo da partida chegou a ser mudado e todo mundo foi orientado a fazer 1 minuto de aplausos. Foi aí que os torcedores levantaram uma faixa dizendo: "Se você odeia a família real, bata palmas", reforçando a mensagem com um canto. Quase uma semana depois da morte da rainha, o Rangers voltou a jogar em casa e enfrentou o Dundee United, um outro clube fundado por imigrantes irlandeses. Durante o minuto de silêncio, dava para ouvir os torcedores visitantes cantando a música Lizzie's in a Box, algo como a Elizabeth ou a rainha tá no caixão, para provocar e protestar contra a monarquia. Esse mesmo canto também foi entoado no campeonato irlandês por parte da torcida do Shamrock Rovers. No dia seguinte, o clube publicou uma nota oficial condenando o comportamento dos torcedores. Dentro do futebol inglês, a reação mais esperada com certeza era da torcida do Liverpool, que tem uma relação histórica de conflito com a monarquia e com o poder britânico. Nas redes sociais, o Liverpool foi o último clube da elite a lamentar a morte da rainha, e os comentários da publicação foram trancados, provavelmente já esperando uma reação negativa da torcida. E muitos torcedores realmente se revoltaram nas redes sociais, alegando que as condolências não representavam a história e a filosofia do clube. Para o jogo contra o Ajax pela Champions, o Liverpool preparou 1 minuto de silêncio, mas existia o medo de que a torcida não colaborasse. Por isso, a Aliança de Apoio aos Sobreviventes de Hillsborough, uma ONG muito influente na torcida, pediu respeito ao momento e afirmou que era a melhor coisa a se fazer. O pedido ainda foi reforçado pelo ídolo do clube, Sir Kenny Dalglish, e pelo técnico Jürgen Klopp. Bom, apesar de algumas vaias, o silêncio acabou sendo respeitado lá no Anfield pela maioria, e os temidos protestos não aconteceram, mesmo com a torcida não escondendo seus posicionamentos. A
morte da rainha pode causar muitos impactos políticos e com certeza o futebol vai ser um meio importante de entender todos eles no mundo. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.